tudo bem? Neste encontro nós vamos trabalhar financiamento da Seguridade Social dentro da Constituição e lá você encontra no artigo 195 e seus incisos e nas suas alíneas. E algumas ponderações são importantes para que você possa entender bem essa matéria e alguns detalhezinhos que até mesmo não constam dentro do artigo 195. Mas vamos lá. Determina então a Constituição Federal que a Seguridade Social ela vai ser financiada por toda a sociedade, de forma direta, de forma indireta, através do orçamento da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios e também através de contribuições sociais. E dela vem dividindo quais são as contribuições sociais. Inciso 1º, 2, 3 e o inciso 4. Então vem cá comigo. Financiamento da Seguridade Social, então você vê lá dentro do artigo 195, traz o seu conceito e o seu desdobramento. Você obrigatoriamente vai ler aquilo que está escrito lá. Porque eu te explico a teoria, você lê a lei seca, você lê a Constituição e depois você vai fazer exercícios. É aquele tripé fundamental para que você possa assimilar a matéria e que você possa matar a pau na hora de fazer a prova. Então vai lá. O conceito de financiamento dessa seguridade determina que ela será, a Seguridade Social ela é financiada, isso aqui você é fundamental que lembre, financiada por toda a sociedade. Ela é financiada por toda a sociedade de forma direta, mas também de forma indireta. De forma direta, em que vai ocorrer esse financiamento? Através do pagamento de imposto, através das contribuições sociais. Isso é de forma direta. Mas também pode ser de forma indireta, em que é quando o orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios é utilizado para isso. Então, conceito, toda a sociedade vai financiar a Seguridade de forma direta e indireta, através dos orçamentos da União, do Distrito Federal, dos municípios e também através do orçamento dos estados. Aqui é muito importante você lembrar em que esses orçamentos aqui desses entes políticos, entes federativos, são orçamentos independentes. Significa que o orçamento do Estado não vai fazer parte do orçamento da União. O orçamento do Distrito Federal não vai fazer parte do orçamento da União. São orçamentos independentes e que vão para a Seguridade Social. Outro detalhe. Esse financiamento que está tratando o artigo 195, em que vai ter o seu desdobramento, ora vai tratar de financiamento para a Seguridade, ora vai tratar de financiamento para a Previdência Social. Financiamento para a Seguridade Social significa dizer que o dinheiro vai para a Seguridade e depois esta Seguridade é formada uma comissão, esta comissão vai determinar qual que é o valor então que vai para a Previdência, qual é o valor que vai para a saúde e qual o valor que vai para a assistência social. Porque você sabe que Seguridade Social é um conjunto integrado de ações, de iniciativa do poder público e da sociedade para garantir direitos relativos à previdência, assistência e saúde. Então, quando fala em Seguridade, eu estou falando dos três. Quando estou dizendo para você que o financiamento é da Seguridade Social, significa que as contribuições, que os orçamentos vão para a Seguridade e depois há uma divisão dos orçamentos que nós vamos aprender no momento oportuno. Então, Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência Social. Quero te chamar a atenção num outro detalhe. Haverá alguma partezinha lá, artigo 195, inciso 1º, a linha A, e artigo 195, inciso 2º, vai tratar de financiamento, mas esse financiamento não vai para a Seguridade. Esse financiamento vai para a Previdência Social.
Tanto é que é chamado de contribuição previdenciária. Mas a regra aqui estabelecida é um financiamento da Seguridade. Então, ora eu vou dizer para você, isto aqui vai para a Seguridade, este valor vai para a Previdência. E você sabe fazer a distinção entre um e entre o outro. Então, através dos orçamentos da União, Distrito Federal, municípios e dos estados, e através de contribuições sociais. Quais são as contribuições sociais que estão elencadas então lá? Primeiro, vai falar de uma contribuição social do empregador, contribuição social da empresa e contribuição social daquela que é equiparada à empresa. E ela vai desdobrar daí, dizer que tem aqui o inciso primeiro e vai trazer a linha A, a linha B e a linha C, tudo aqui dentro desse primeiro. Há também contribuição social, inciso segundo, determina que contribuição social dos trabalhadores e demais segurados da Previdência Social. A contribuição social, inciso terceiro, vai falar de concursos de prognósticos, apostas. E depois, no inciso quarto, para finalizar, vai tratar do COFINS. Esse COFINS aqui é o COFINS importação, quando vem serviços, quando vem produtos de fora do Brasil. Então, são contribuições sociais e lembra, orçamento, União, Estado, Distrito Federal, Município e através dos orçamentos, através das contribuições sociais, e são essa divisão. E a gente passa agora a trabalhar cada uma delas e dos seus detalhes, que são muitíssimos e importantes e cai muito nas provas. Então determina lá, inciso 1º do artigo 195, a contribuição social do empregador, da empresa e da entidade que é equiparada à empresa. A entidade equiparada à empresa aqui, você pode colocar uma cooperativa. Cooperativa se compara, se equivale a uma empresa. Então vai haver sobre a folha de salários. Folha de salários, demais rendimentos do trabalhador, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe presta serviço, mesmo sem um vínculo empregatício. Aqui, desdobro da seguinte forma. A contribuição do empregador, então, sobre a folha de salários e sobre os demais rendimentos do trabalho em que for pago ou que for creditado a qualquer título a uma pessoa física que presta serviço, mesmo sem o vínculo empregatício. Significa dizer, olha o exemplo, o Zico trabalha em uma determinada empresa. Zico trabalhando lá, ele é um empregado. Ele tem um vínculo de emprego com essa empresa, logo, ele junto à Previdência Social, ele é um segurado empregado. Ele desenvolve o seu trabalho. Imagine a seguinte situação, Zico em um determinado mês, ele trabalhou o mês inteiro, chegou no dia 5 do mês seguinte, o Zico recebeu o seu salário. Foram lá e pagaram para ele. Sobre o valor que foi pago, a empresa deve contribuir, deve haver contribuição social sobre esse valor pago. Mas teve um outro mês em que o Zico também, ele trabalhou o mês inteiro, houve o seu trabalho, chegou lá no dia 5 do mês seguinte, o Zico não recebeu. Não importa qual foi o motivo, ele não recebeu. O valor não foi pago para ele. Mas independente disso, lá no dia 20, a empresa deve fazer o recolhimento. Não importa se houve o pagamento, se não houve o pagamento para o empregado, qual foi o motivo, se a empresa não tem dinheiro, deixa de ter. Se foi pago, ou se está acreditado, ou se é devido. E podemos acrescentar aqui também um valor que é devido para o empregado. O valor que foi pago, que entrou no bolso do empregado,
um valor que foi creditado, está na sua conta, mas ele não conseguiu sacar, um valor que é devido, não foi depositado nada, apenas deve para ele. Em todas essas situações, obrigatoriamente, mesmo que não tenha havido pagamento, no dia 20 tem que ocorrer a contribuição social por parte da empresa. Falei para você que aqui nós temos um empregado. O empregado tem vínculo de emprego. Olha como se amolda perfeitamente ao inciso 1º. Haverá contribuição social da empresa sobre a folha de salários, e demais rendimentos, mas vamos ficar com a folha de salários. Com a folha de salários do trabalho que foi pago, que é creditado ou que foi devido, sob qualquer título, a uma pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo de emprego. Significa que quem tem vínculo de emprego vai ter contribuição da mesma forma. Então, aqui é o Zico em relação a ele sendo um empregado. Mas pode ser também o Zico. E aqui vamos trabalhar com a Zica. A Zica, então, ela é uma contribuinte individual. Zica, ela é uma advogada em que presta serviço para uma empresa. Contribuinte individual sem vínculo de emprego. Ela presta serviço eventualmente para a empresa. Ou você pega então um representante comercial, em que também não tem vínculo de emprego, tem um contrato de prestação de serviço, recebe as comissões, mas não tem vínculo. A Zica, da mesma forma, trabalhou o mês inteiro, chegou lá no dia 5 do mês seguinte, recebeu o valor das suas comissões. Recebeu, pagaram para ela. No dia 20, a empresa tem que fazer a contribuição social sobre esse valor aqui. No mês seguinte, o mesmo exemplo que eu dei antes. A Zica trabalhou o mês inteiro, chegou no dia 5, não pagaram para ela, independente do motivo que for. Entretanto, no dia 20, tem que ocorrer a contribuição social por parte da empresa. Porque senão, ela responde judicialmente aqui por uma série de situações. Aqui tem que acontecer. Significa dizer, então, olha como se amolda perfeito aqui. Ocorrerá a contribuição por parte da empresa em relação aos demais rendimentos, ou seja, aqui que pagam para ela não é salário, é comissão, é um valor que é pago. Sobre os demais rendimentos do trabalho que tenha sido pago, que tenha sido creditado ou que tenha sido devido a qualquer título, porque aqui não é salário, a pessoa física, ela é uma representante comercial, ela é uma pessoa física que preste serviço, mesmo que sem vínculo empregatício, se amolda perfeitamente. Então eu posso fazer um pequeno resuminho aqui para você, para que você possa, na hora de estudar, pontuar. O que vai ser devido em relação ao empregador? Ao empregador, à empresa, à entidade equiparada à empresa. Em relação ao salário, ou então em relação a rendimentos que tenham sido pagos, que tenham sido creditados, que estejam devidos a uma pessoa física, com ou sem vínculo de emprego. Com ou sem vínculo de emprego. Aqui, pessoa física é importante. Por quê? Porque pessoa jurídica, quando vai prestar serviço dentro da empresa, não há contribuição em relação à pessoa jurídica que presta serviço. A contribuição é outra, as retenções são outras, que para nós não importa. Para nós importa em relação à pessoa física que preste serviço. É sobre o serviço prestado de uma pessoa física, sobre isto, sobre a remuneração, sobre o rendimento, haverá contribuição social. Sempre pessoa física. E lembra, por favor, mesmo que o valor não tenha sido pago, e se o valor está sendo creditado, se o valor é devido, a empresa deve fazer o recolhimento da mesma forma. Esta contribuição aqui, da linha A, ela vai para a Previdência. Previdência Social. Sim, lembra que te falei? Essa contribuição vai para a Previdência, tanto é que ela é chamada de contribuição previdenciária patronal.
vai para os cofres da Previdência, não vai para os cofres da Seguridade. Significa que os valores arrecadados daqui não serão utilizados pela saúde, não serão utilizados pela assistência social, mas tão somente em relação ao pagamento dos benefícios previdenciários. Continua lá, dentro do inciso 1º, falando que a contribuição social da empresa, do empregador ou entidade equiparada à empresa em relação à receita ou faturamento da empresa. Aqui estamos falando do COFINS. Sim, aqui está falando do COFINS, que vai falar sobre receita ou sobre faturamento. Olha um exemplo simples aqui. Uma empresa, esta empresa aqui, ela trabalha com prestação de serviço. Tudo que ela vai prestar de serviço de informática, por exemplo, é aquilo em que foi faturado pela empresa. Ela foi para prestou serviço para uma pessoa física, prestou serviço para uma pessoa jurídica, foi pago em relação a isso, tudo isso houve o faturamento, entrou dinheiro em decorrência da sua atividade, da atividade dessa empresa. Mas também, esta empresa em que presta serviço de informática, esta empresa aqui, ela tem um imóvel. E este imóvel está locado. Foi para locação, está locado. O dinheiro que vem daqui e entra nos cofres dessa empresa aqui não é faturamento. Faturamento é em relação à atividade da empresa. O valor que entrou para cá em relação a esta locação é tido como receita. E sobre receita, sobre faturamento, haverá contribuição social, sim. Isso está pacificado, o Supremo Tribunal Federal já entendeu dessa forma. Sobre, principalmente, o exemplo dado foi o julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal. Então, receita sobre o faturamento, isto aqui é COFINS, haverá contribuição social, sim. Continua. Inciso 1º também determina, e esse aqui vai para a Seguridade Social. O inciso 1º continua dizendo que haverá contribuição social do empregador, da empresa, da atividade equiparada à empresa em relação ao lucro da empresa. Isto aqui é o CSL, Contribuição Social sobre o lucro líquido da empresa. Olhe, no B vai dizer que há contribuição social do COFINS, que é sobre a receita e sobre o faturamento. Mensalmente isso é feito esta contribuição. No final do ano, a empresa faz o balanço geral, aquela coisa toda, e encontrou lucro. Qual foi o lucro líquido dessa empresa? Sobre esse lucro líquido é pago um outro tributo. Isto aqui é feito então a contribuição social sobre o lucro da empresa. Sobre isto aqui também vai para a Seguridade Social. Vai esse valor. Então, aqui Previdência vai para os cofres dela, vai para os cofres da Seguridade, vai para os cofres da Seguridade Social. Dentro do inciso 2º, determina lá, haverá contribuição social do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. Quando ela está dizendo que há contribuição do trabalhador, ela está falando dos segurados obrigatórios. Trabalhador vai ser o segurado empregado, o segurado empregado doméstico, vai ser o trabalhador avulso, também será o contribuinte individual e será o segurado especial, pequeno produtor rural. Isto aqui são os trabalhadores indicados aqui. E ele continua dizendo, e dos demais segurados da empresa. Os demais segurados, ela está falando do facultativo, em que o segurado facultativo, ele ingressou na Previdência voluntariamente. Ele não é um trabalhador, ele não trabalha, ele não tem renda, é a dona de casa, é o estudante, em que escolheu voluntariamente recolher. Então, sobre o trabalhador e demais segurados da Previdência Social, haverá contribuição social. A gente vai ver que esse facultativo vai escolher qual que é o valor que ele quer contribuir. É 20% de um salário mínimo até o teto previdenciário.
Aqui, o contribuinte individual em relação ao rendimento que ele teve durante o mês também, 20%. Segurado especial, se ele produziu alguma coisa e ele vendeu, haverá também contribuição. Mas aqui, para nós, o que importa? Que haverá contribuição do trabalhador e demais segurados da Previdência Social. E o inciso 2º deixa bem claro que não há contribuição sobre a aposentadoria, não há contribuição sobre pensão. Mas aqui, preste atenção, ele está dizendo que não há contribuição sobre aposentadoria, sobre pensão do regime geral de previdência social. Não está trabalhando o regime próprio de previdência social, que é lá em relação a um servidor público efetivo estatutário, em que ele tem uma vinculação própria, um regime próprio estabelecida pelo órgão, pela entidade a qual ele está vinculado. Aqui nós estamos falando do regime geral. Regime geral, aposentado, pensionista, ele não contribui sobre o valor da sua pensão, sobre o valor da sua aposentadoria. Mas é um detalhe. Deixa eu apagar e colocar o exemplo para você. Você tem o Zico, em que ele está trabalhando, ele trabalha e a vinculação dele é um segurado empregado, sobre o valor que o Zico recebe, ele tem que contribuir. Há contribuição dele, mas também há contribuição do empregador, que nós vimos ali no artigo 195, inciso 1º, a linha A. Mas aqui, há contribuição do empregado do Zico, sim. Passou o tempo, o nobre Zico ele resolveu aposentar. Ele cumpriu os requisitos da lei, ele vai se aposentar por idade. Está com seus 65 anos, tem 15 anos de contribuição, se aposenta por idade. Sobre esta aposentadoria do Zico aqui, ele não vai contribuir com nada. Não terá nenhum tipo de contribuição. Ele ganha seus 800, 900 reais, dependendo da sua aposentadoria, e não há nenhum desconto. Agora, o Zico, ele ganhando sua aposentadoria, vamos colocar aqui 800 reais, ele resolve, porque ele está ganhando muito pouco, ele resolve voltar para o mercado de trabalho. Ele diz, eu vou ter que trabalhar, isso aqui eu não vou conseguir sobreviver. Então ele volta, e ele volta a trabalhar como empregado novamente. Ou ele volta a trabalhar como contribuinte individual, mas ele voltou para o mercado de trabalho. Quando ele volta, sobre o rendimento que ele tem aqui, haverá contribuição social, mesmo ele sendo um aposentado, porque o aposentado não contribui sobre o valor da aposentadoria, ele não contribui sobre o valor de uma pensão, mas ele contribui se ele voltou para o mercado de trabalho, digamos que aqui que ele ganha também 800 reais. Sobre esse valor haverá contribuição, são coisas distintas. Uma coisa é sobre a pensão, sobre a aposentadoria, o outro é ele voltar para o mercado de trabalho e trabalhar e ter renda. Sobre isso aqui, ele vai contribuir. Determina lá. O artigo, então, 195, inciso 2º. Aqui, esta contribuição vai direto para a Previdência. É uma contribuição previdenciária. Artigo 195, inciso 3º. Trabalha contribuição em que será contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. Aqui está falando em relação às apostas, né? Aposta, Mega Sena e tudo mais. Em relação a essas apostas, o termo técnico é concursos de prognóstico. Concurso de prognóstico são de duas formas. Ou ele é organizado pelo Estado, ou ele é organizado pelo particular. Quando o particular vai fazer, é óbvio, o particular, para poder fazer isso, ele tem que ter uma autorização judicial, mas sendo autorizado ao particular, por exemplo, no Jockey Club, ele vai lá no Jockey, ou melhor, um Jockey, é um lugar lá de corrida de cavalo,
Nesse lugar aqui, autorizado judicialmente, tudo que for feito de aposta, 5% da receita aqui vai para os cofres da Seguridade Social. 5%. Aqui, em relação, vamos colocar como exemplo a Mega Sena. A Mega Sena, tudo o que tiver de entrada, é claro, retira a questão, retirado os gastos administrativos, retirado o valor que vai para o FIES, porque o FIES sai dinheiro daqui também da Mega Sena, retira o valor do FIES, retira o valor dos gastos administrativos, tudo o que tem de lucro aqui, tudo o que tem de lucro, né, lucro líquido, vai para a Seguridade Social. Então, por favor, preste atenção que o concurso de prognóstico pode ser realizado tanto pelo Estado quanto pelo particular. O particular 5%, aqui todo o lucro vai para a Seguridade. Perfeito? E aí, para a gente finalizar, está lá a contribuição social em relação a tudo que vem do exterior, em relação a serviços, em relação a produtos. Isto aqui é chamado de COFINS também, mas é uma COFINS importação. COFINS importação. Sobre todo serviço, sobre todo produto que vem do exterior para o Brasil, é cobrado isto. Em relação do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Por favor, grave esse nomezinho aqui, que é chamado de COFINS e importação. O que é importante você gravar aqui? Importantíssimo. Série de detalhes que eu fui te dando, que eu fui fazendo as pontuações. Pega o material que está do lado aqui e imprime o negócio. Imprime, pontua, rabisca tudo que tem que ser rabiscado. Você tem que gravar todas essas contribuições porque sempre rotineiramente cai, né? Indicando quais são as contribuições da Seguridade Social que estão dentro da Constituição. Você tem que saber quais são as contribuições em que não vai para a Seguridade, em que vai direto para a Previdência Social. Artigo 195, inciso 1º, a linha A, artigo 195, inciso 2º, é a contribuição patronal e a contribuição previdenciária dos trabalhadores e demais segurados. Tem que fazer essa distinção. Lembra de cada um dos detalhes, que são detalhes importantes e que vai cair na prova e é barbadíssimo. Isso é muito fácil para a gente poder acertar, para você poder acertar e ganhar a questão. Continue estudando. Até a próxima. Bons estudos!